Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. E eu sou a Carol Sattler. E hoje nós estamos aqui no Viva Voz, recebendo 3 mulheres de Deus, 3 mulheres empoderadas no Senhor, para falarmos um pouquinho sobre oração, para falarmos sobre o círculo de oração. E está aqui no estúdio a irmã Fátima, a irmã Cirlei e a irmã Cislene. São as 3 dirigentes do Círculo de Oração Jardim das Oliveiras, aqui do Templo Central. Sejam bem-vindas. Obrigada, Carol. E nós estamos aqui hoje para falar dos 45 anos do Círculo de Oração Jardim das Oliveiras. Foi muita bênção, né? Foi muita bênção, né, irmã Cirlei? Foi. Muito gostoso. Muito gostoso. São 45 anos. Houve uma festividade há poucos dias. E, irmã Cirlei, quero saber, depois das 3, houve todo um preparo para festejar para o Senhor, para preparar essas festas. E no dia da entrega, da consagração, do preparo, a senhora trouxe uma palavra. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para o pessoal de casa sobre por que festejar para o Senhor, se é já uma ordenança dele, se ele deseja essas festas, qual que é a diferença das festas para o Senhor das outras festas? Foi assim um momento que me impactou também, porque a gente não tinha planejado, né, Cislene, a irmã Fátima, a gente não tinha sentado para conversar, para planejar como seria a entrega que a gente fez 15 dias, né, de um propósito junto com todo o Círculo de Oração, Jardim das Oliveiras, para que o Senhor se agradasse daquela organização, daquele movimento e viesse ali com salvação, com cura, né, com batismo, com o Espírito Santo. Então nós preparamos a consagração para encerrar no sábado e a gente foi assim para orar, sem nada programado, né, sem nenhuma organização antecedente ao dia. E a gente chegando ali, orando, o Senhor veio com essa palavra tão edificante no nosso coração, falando sobre as festas, né? E ali, eu não me lembro agora a citação que a gente usou lá no dia, né? A referência bíblica, mas a gente falando ali sobre as festas, o Senhor ordenou ali a festa da Páscoa, né, comemorando a saída do povo de Israel do Egito, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. E ali a gente vendo ali que era do agrado de Deus, que Deus estava mesmo, né, que agrada o coração de Deus quando a gente se reúne para comemorar a bênção que Ele tem dado no decorrer dos anos, né, sobre a vida da igreja, né, Carol? E ali 45 anos, bodas de Rubi, uma data tão especial. E o Senhor assim nos honrou, nos trazendo assim uma grande alegria naquele dia ali da consagração, né? Que nós estávamos ali oferecendo ao Senhor algo que Ele recebeu, né? Ele mostrou para a gente ali naquele dia ali que Ele recebeu a nossa consagração e que Ele ia fazer algo diferente naqueles dias, naqueles cultos, que foram 2 dias, né? Domingo pela manhã, à noite e na segunda-feira. E foi muita bênção, assim, a gente sentia a presença de Deus e a aprovação dEle. Isso aí é edificante para nós, né? Motiva a gente a prosseguir, dá aquela injeção de ânimo para você caminhar mais uma milha, né? Mais uma milha, mais 365 dias, né? A irmã Fátima, nós sabemos, né? Hoje a senhora é uma das dirigentes, mas sabemos que desses 45 anos, 44 anos, a senhora faz parte, está com o nome lá registrado, matriculada no Círculo de Oração. Verdade. É veterana. 44 anos. 44 anos. E você viu o Círculo de Oração crescer no decorrer desse tempo? Vi começar e crescer, realmente. E eu louvo muito a Deus. Eu amo demais o Círculo de Oração. E eu falo, às vezes na máquina lá sentada, trabalhando, eu fico pensando, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. É bom demais fazer parte do Círculo de Oração. E eu vejo que eu sou uma pessoa privilegiada. E eu tenho certeza que o Senhor tem me honrado em muitas áreas por este carinho, esse amor que eu coloquei no meu coração
de fazer parte do ciclo de oração e deixar ele ter prioridade na minha vida. Porque eu cheguei um dia a pensar assim, se for olhar a vida, os afazeres, não sobra tempo. Mas o Senhor ele não é de sobra. Segundo a palavra de Deus, ele é primeiro lugar, né? Então, eu falei com Deus que eu queria fazer parte do ciclo de oração, ia ter compromisso, e eu tenho, e nesses anos todos eu já tive tanta experiência, que eu louvo muito a Deus. Eu amo o ciclo de oração. E na Bodas de Prata foi maravilhosa, mas Zezé trabalhou, só Deus, na época, nós, né, e ajudando, e foi maravilhoso. E agora a Bodas de Rubi, mesmo diante dessa situação, desse quadro todo, o Senhor nos honrou. E eu fiquei pensando, acho que foi domingo à noite, eu adorando o Senhor na hora daquele culto e pensando como o Senhor merece. E o Senhor gosta de festa. A palavra, a irmã Cirlei leu no dia, já sabe que o Senhor agrada de festa. E a gente está ali com aquela alegria, todo mundo com aquele prazer, prestando um culto de gratidão. Gratidão. De gratidão. De ação de graças. E eu, sinceramente, eu estava, assim como diz o pastor Gilberto, parecendo que não ia nem dormir à noite, de tão lindo, tanta alegria, de tão gostoso, né? De tão maravilhoso que estava, que foi, ver a alegria de todo mundo, o Senhor agindo, o Espírito Santo de Deus, né, no nosso meio. Eu fiquei muito grata, eu sei que cada vez eu amo mais. Eu nunca quero sair deste ciclo de oração. Só se Jesus me levar antes do arrebatamento. Só se for o contrário, eu faço parte do ciclo de oração Jardim das Oliveiras, com muita honra, muita alegria. E é muito lindo, né? 44 anos, né, Cislene? Cislene é a nossa pérola, né? Nossa Cislene, ela é preciosa, nossa ministra de louvor, maravilhosa, dirigente do ciclo de oração. Verdade. E nesses 45 anos o louvor estava assim, né? Com muita unção, né, Cislene? Foi uma bênção. Muita unção de Deus, muito quebrantamento, né? Até mesmo por causa do tema, né, Carol? Falar do Espírito Santo traz um quebrantamento, né, para todos. Então, assim, foi uma unção, assim, especial da parte de Deus, né? E, né, nós falamos já, né, a história da Fátima, da irmã Cirlei. E, Cislene, como que você chegou ao ciclo de oração Jardim das Oliveiras? Então, eu estou na fase de aprendizagem, né? Eu estou no aprendizado ainda. Mas aprende e ensina. Eu cheguei, assim, num momento muito bom. O Senhor falou para eu vir, né? Eu obedeci. Não relutou nem um pouquinho, não. Não, eu vim para a igreja, mas para o círculo de oração não queria. E eu corri bastante, né, irmã Cirlei? Fugi, aí até que um dia eu estava em casa, lavando vasilha, e o Senhor foi e me falou, sabe? Falou comigo, o que tu fazes aqui? Tem um negócio contigo, larga tudo. Eu estava lavando vasilha. Olhei as horas correndo e arrumei e vim. Aí na hora que eu cheguei, a irmã Cirlei falou assim, você sabia que foi o Senhor que te trouxe? Eu falei, sei. Aí a partir daí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou obedecer, não vou correr mais não, chega, né? E o círculo de oração, assim, eu tenho, nossa, pouco tempo esses anos que eu estou, o Senhor tem feito muita coisa para mim, sabe? Então, assim, eu escuto, quando eu escuto a irmã Zezé, a irmã Cirlei, a irmã Fátima falando, nossa, elas contam muitas coisas e pouco tempo que eu já tenho vivido bastante coisa boa de Deus, sabe? Muitas experiências nas orações junto com as irmãs, nossa, muita coisa boa. Eu falo assim que aquela caixinha, isso, né, tem uma experiência pessoal. Eu acho assim que a maioria das orações que eu pus naquela caixinha foram atendidas. Eu só não vou falar a maioria, porque eu acho que eu não lembro de todas, porque eu escrevo e vou escrevendo, escrevo muita coisa. E você escreve mesmo, cara? Escrevo. Eu já vi, eu acabo escrevendo muito bilhetinho, muito pedido de oração. Isso é maravilhoso, porque é uma questão de fé, né, Carol? E eu falo assim, gente, eu tenho que pôr naquela caixinha, porque que bênção é aquela caixinha. E você sabe que a gente já tentou trocar ela várias vezes, né? Entrando e saindo, a gente quer substituir, quer trocar, ainda não deu certo, não. Não deu certo, funciona não. Irmã Fátima, aquela caixinha tem 45 anos que ela tá lá?
Não, não é a mesma caixa, Não né? É mesmo, já ia falar. Foi mudado umas 3 a 4 vezes. Tivemos uma de vidro, uma época, acho que até o Joãozinho que fez pra gente. E depois mudou. E era madeira, depois mudou para aquela. Alguém fez aquela e deu aquela pra gente. Antes de você chegar, Sim, né? bem Antes de você chegar. Mas já teve assim umas 3. Mas tem 45 anos que tem uma caixinha de oração. E tem que ser esvaziada constantemente, porque de não, tempo em tempo. não cabe, né? Aí de vez em quando ela enche, a gente recolhe, ora, consagra, clama ao Senhor mais uma vez e queima aqueles pedidos. Esse é o poder da oração, né, gente? Não é a caixinha que tem poder, né? Eu Não, falo assim, não. é o poder É da o oração. Deus, né? É o Deus Teve Todo-Poderoso. uma época, do qual irmã nós Cirlei, falamos. que pode até voltar, se você apoiar, né? Que eu estou lembrando aqui que a irmã Cici, eu acho que é a irmã Cici, ou foi a irmã Zezé, mas 99% foi a irmã Cici, teve uma ideia de cada semana tirava um dia, um grupo de irmãs responsável de orar pela caixinha e oferecer jejum a favor daqueles pedidos. Gente, o que eu já vi de pedido resolvido, de gente vir só para testemunhar que foi, sabe, que recebeu, é muita benção, muita benção. Eu já tive a oportunidade de presenciar muita benção. Isso é o poder da oração, né? Muita benção, o que muita cura, muita libertação. Tudo. Sabe? Já vi muita coisa linda, linda, linda mesmo. Então, vale a pena se colocar ali com fé. E essas mulheres, nós, com prazer de orar, de interceder, a oração tem valor. Como diz o pastor Gilberto, a oração funciona. A oração, ela funciona tanto que se você confia e você faz aquele propósito, você busca, é aí que você vê a particularidade sua com Deus. Você confia, então eu sei que essas pessoas que colocam aqueles pedidos ali, se elas confiam no Deus Todo-Poderoso e naquelas mulheres que têm uma intimidade com Deus para estar orando, recebe. Porque está escrito, o que crê, pede, recebe, né? Então eu vejo isso funcionar, isso tem funcionado na minha vida e vejo funcionar na vida de muita gente, muita gente. Nós vamos para um breve intervalo, né? Mas antes do intervalo, nós vamos voltar a conversar, a Dani, lá na edição. A Dani vai colocar um pouquinho do que foi a festa, né, que nós celebramos em ação de graça pelos 45 anos do Círculo de Oração Jardim das Oliveiras. Fiquem com as imagens, com o louvor e até daqui a pouco. 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Você que sabe, cante conosco. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
entendeu aí? Pois Ele é fonte de poder. Aleluia! Só nele a vida faz sentido, pois me dá Olha a força do Senhor. forças pra viver. Oh, então adore a Ele, adore. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, no seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Estamos de volta aqui na ADEC TV, recebendo as dirigentes do Ciclo de Oração Jardim das Oliveiras. Estamos falando um pouquinho dos 45 anos do Ciclo de Oração. Cislene, né? Ciclo de Oração, então, a palavra-chave aí é oração. Oração. E eu posso falar que orar eu quero bem resumido, é simplesmente falar com Deus. Simplesmente. É falar com Deus, é rasgar o coração. Igual o pastor sempre fala, e alguns segredinhos parece que a gente já sabe, e tem algumas pessoas que ainda não conhecem esse segredinho da oração, que é falar com o Senhor. Falar com Deus não é mudar a voz, não é falar coisas ou bonitas ou mudar tudo, não. É falar com Deus, é rasgar o seu coração e falar a verdade, falar quem você é para o Senhor. Porque o Senhor, Ele fica o tempo todo esperando, é isso. Falar com Deus é falar quem você é. Rasgar o coração, conversar com Deus, igual nós estamos conversando aqui. Então, falar com Deus na oração é a melhor coisa, porque vem resposta. Nem porque a Bíblia fala que pediu não recebeu, porque pediu mal. É porque às vezes nós não sabemos falar com o Senhor ou rasgar o nosso coração diante do Senhor. Nós não sabemos nem pedir, Não né? sabemos nem pedir. Pedimos errado. Pedimos errado. Então, falar com Deus é rasgar o coração e ser você mesmo. Não é ser o João, Joaquim, é ser você mesmo e falar com o Senhor. Rasgar o coração de quem você é mesmo, sem esconder nada para o Senhor. Sem esconder nada. Irmã Cirlei, eu tenho uma pergunta aqui, né? Vamos começar assim. Eu estou pronta para colocar em prática a resposta do Senhor? Essa é a primeira pergunta. Eu estou pronta para colocar em prática a resposta? Aí eu falo, qual resposta? Orar com fé significa estar pronto para colocar em prática a resposta que você receber, quer ela seja ou não a resposta esperada. Aí tem um segredo, né? Porque ouvir a oração, Deus ouve todas as orações, toda e qualquer oração. Mas a resposta, né, às vezes vem de uma forma que nós não estamos prontas para ela. Porque às vezes você pede e você quer o sim. Na maioria das vezes a gente quer o sim. Ou a direção que a gente Ou imaginou. a direção que a gente Verdade. imaginou, exatamente. A gente às vezes projeta a solução, né, mentaliza aquilo ali e eu acho que vai ser assim, 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 esse é o caminho. E às vezes o caminho do Senhor é outro, porque a palavra dele diz, né, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos também mais altos que os vossos pensamentos. E a Cislene citou um texto muito oportuno aqui, né, que às vezes a gente pede e não recebe porque não sabe pedir, pede mal. Isso acontece muito. E Deus sabe o que eu preciso, o que eu posso receber ou não, né? Então, às vezes você vai pedir e a resposta vai ser um não.
Às vezes vai ser sim, às vezes aguarda, espera. Porque Às vezes na vai ser verdade... diferente daquilo que está Exato, esperando. às vezes você idealiza uma coisa e o Senhor faz de uma outra maneira, porque tudo que Deus faz, Ele faz muito bem. Às vezes eu espero assim, né, no figurado, uma bola verde e vem uma bola amarela. Exato. Mas sabe, Carol, que deixa a gente assim maravilhado com o agir de Deus, que às vezes a gente quando fala assim, se você crê, você pede, você recebe. Se você crê e você pedir, você recebe, se tiver de conformidade com a vontade de Deus. E isso é fundamental, porque você chega até o Senhor em nome de Jesus e ora e fala com Ele aquilo que está dentro do seu coração. Mas nem sempre é da vontade do Senhor que aquilo se cumpra. E é sempre para o nosso bem, sempre visando o nosso bem e o bem daqueles que estão envolvidos naquele pedido que a gente está fazendo, né? Porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, não é assim que a palavra disse? Então, estar preparada para a resposta, a gente tem que entender que às vezes o Senhor vai falar não com a gente. E a gente tem que entender que é o Pai, né? O nosso Pai Celestial sabe o porquê daquele não, que é o melhor para nós, né? Às vezes ele vai ficar em silêncio, não vai responder naquela hora, a gente vai ficar de molho, né, Cislene? Vai ficar aguardando, mas nós vamos ficar confiando, crendo que Ele já ouviu. A gente acha né? que o silêncio o Senhor não esqueceu. Não escutou, parece que o Senhor não escutou, escutou, Ele ouviu, Ele está com o ouvido inclinado, né, ao nosso clamor. Mas a gente tem na Bíblia a história do profeta Daniel que ora e a resposta demora. Demora, mas ele continuou perseverante em oração. E quando a resposta chega, o Senhor fala, olha, desde o primeiro momento que você se aplicou em orar, sua oração está sendo ouvida. E eu acho que isso a gente adquire maturidade. Exatamente. Maturidade. E fortalece a nossa fé, porque aí você tem que exercitar bem a fé. E ainda mais nesse contexto que a gente está, de tudo fast food, né? É muito rápido, né? Tudo é para ontem, tudo é o instantâneo, né? Tudo é para agora. E aí a gente ser colocado na espera é para trabalhar no nosso homem interior mesmo, para nos melhorar um pouquinho mais, né? E agora, falando com as três, quem quiser responder de vocês, se eu não me engano, acho que eu tenho 99% de certeza que foi o pastor Jander Magalhães que disse que a gente começa a orar, conversar com o Senhor, às vezes vai pedir, a gente começa a querer dar instrução ao Senhor. Exato. E é isso que nós fazemos mesmo, né? A gente pede uma coisa, mas já está com a solução na nossa cabeça que o Senhor deveria fazer, né? A gente já imagina. Isso é dar instrução, né? Essa do pastor Jander falar isso, eu percebi que às vezes, né, a gente conversa, a gente pede uma coisa, mas a gente já tem a solução na nossa mente, mesmo que a gente não esteja, de certa forma eu estou instruindo, né, Senhor, né, vai de acordo com a solução que eu já estou imaginando aqui. É muito complicado. De acordo com o nosso coração, com a nossa vontade, né? Aí a gente vê muito isso, né, irmã Fátima? A gente vê muito isso. Senhor, o Senhor podia fazer assim, sabe? Podia dar certo assim, né? Coloca a receita, coloca a fórmula. E a gente pede, muda a pessoa, muda a situação, mas aí a gente vai para Deus ali as coordenadas. É quase que automático. Aí o Senhor vai falar, não, calma aí. Quem está no controle? Se a gente não vigiar, a gente faz. Quem está no controle, né? Igual Quem é que... Você falou, está pedindo na oração, esperando uma bola verde, vir uma bola amarela. Mas é porque o Senhor sabe depois, e nós não sabemos. Então nós estamos pedindo uma coisa que a gente está às vezes ansiosa, querendo aquilo agora, e a gente não recebe. Mas não devemos vigiar para não frustrar, porque Deus sabe se aquilo é bênção agora e depois. E às vezes depois seria prejuízo. Eu procuro pensar dessa forma. E gosto demais daquela palavra que na hora do aperto, da aflição, lançar sobre ele toda a ansiedade. A Bíblia afirma que ele tem cuidado de nós. E eu já deparei com alguma situação, meu Deus, misericórdia, mas aí eu lembro dessa palavra. Senhor, o Senhor conhece detalhes, o Senhor é soberano, o Senhor é tremendo. E eu quero lançar sobre o Senhor essa ansiedade, essa situação e confiar. Porque se eu resolver marcar, eu posso se dar mal, sabe? E você pede a Deus assim, é uma coisa...
Eu tive uma experiência um dia que me marcou demais, rapidinho. Nós tínhamos comprado um carro naquela feira lá no Ipatinga, isso tem uns 30 anos. O dia que o Zé Campos foi transferir o Passatzinho, o chassi era alterado, o despachante chamou ele e tal. Nós fomos atrás do homem, chegou lá, o homem não estava, e foi aquela situação, já não tinha mais dinheiro, e era prejuízo ficar com o carro, era uma coisa complicada. Menina, eu fiz uma oração, e a resposta eu precisava naquele dia. Nós tínhamos ido para o Ipatinga resolver isso. Meu irmão foi com a gente e não conhecia o homem direito. E eu lembro que eu orei e lembrei dessa palavra, que é uma ansiedade, essa situação, mas que eu colocava ela diante do Senhor, que nós saíssemos dali com a vitória. Aí o meu tio que estava com a gente falou assim: minha filha, isso é quase impossível, o que estava para acontecer, que eu não tenho tempo para explicar. Aí eu falei: tia, a senhora acredita que na palavra de Deus tem um salmo que está escrito que o nosso Deus é socorro bem presente na angústia? E o senhor sabia que socorro é coisa que é urgente? Precisa de urgência? Sim. Deus vai trabalhar a favor dessa situação nossa, Ele conhece nosso coração e vai dar certo. Para finalizar, o dono chegou, ele tinha uma Belina na garagem e nós estávamos com o Passat que tinha comprado dele. Aí falou com ele a situação, ele falou: pois eu não sabia, que ele pegava para revender, né? Eu não sabia. E olhou para mim, olhou para o meu marido assim, falou assim: vocês são evangélicos, né? Falei: graças a Deus. Aí ele pensou, falou: vamos fazer o seguinte, vocês levam a Belina, eu fico com o Passat. Mas a Belina, o meu próprio tio que entendia disso, falou: ele vai pedir uma volta, coisa. Você acredita como pedir uma volta assim, tão significante, que a gente ficou assim, foi Deus. O tio saiu dali pensando, não entendi. Falei: tio, meu Deus é Deus de já. Então, diante dessa experiência, o que eu quero dizer? Tem momento que é socorro. E o nosso Deus, ele é socorro bem presente na angústia. Está escrito. Mas tem momento que você vai ter que orar, mesmo que você está ansiosa, você vai ter que saber, ter sabedoria, esperar a vontade de Deus. Que às vezes você está querendo ali a bola verde, mas Ele não quer te dar a bola verde. Ele quer te dar a Ele amarela. sabe que essa verde não vai ser o sucesso para você, não vai ser o melhor. Então, eu acho que a gente precisa procurar ter uma certa sabedoria para orar e pedir ao Senhor. É aquela nossa amada ali falou, irmã Cislene, às vezes não recebe porque pede mal, né? Então... Cislene, né, orar. Você ora sem cessar? Eu falo orar sem cessar, orar o tempo todo. Eu, no geral, eu acho que eu só fico falando com Deus o tempo todo, porque estou lavando vasilha, estou falando com o Senhor. Estou andando na rua de máscara, é a melhor coisa, né? Dá para falar com Deus. Dá. Ninguém chama a gente de doida, ninguém chama a gente de maluca. Mas é isso mesmo. Mas que eu penso, a gente porque aproveita. na rua, Nem porque alguns às vezes olhares nos recriminam, às vezes a gente se pega orando na rua, né? Aí a gente aproveita de máscara, dá para orar, onde a gente está passando, ou em casa, lavando vasilha, cuidando de criança, e a gente fica assim, né? Eu fico assim lá em casa. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de orar, porque às vezes a gente dobra o joelho, quem tem criança pequena, ou às vezes o tempo não dá, para dobrar o joelho, tirar meia hora ali, às vezes é difícil, né? Agora as crianças voltam para a escola, fica melhor, né? Você pode se jogar lá e ficar. Ninguém te chama. Ninguém chama. Mas a gente tem que aproveitar, tá de pé, tá andando, tá? Aproveita e vai falando com o Senhor. Eu falei com uma amiga minha essa semana, ela falando que ela estava orando e Deus parecia que não estava respondendo, mas tem coisa que ela anda e fica falando e murmurando e reclamando. Então, esse é um dos maiores defeitos que às vezes nós temos, de murmurar e não falar com o Senhor. Aí até agora não aconteceu, a gente passa o tempo falando, murmurando, mas não com Deus. E não com Deus. E não está orando. Não orando. Então, se as pessoas aproveitar a oportunidade para orar mais, mesmo de pé, mesmo lavando vasilha, mesmo lavando roupa, aproveitar para falar com o Senhor, Ele ouve. Aí a minha amiga falou assim: mas a gente pode falar tudo com Deus? Eu falei: lógico. Pode até murmurar com Como ele, assim? né? Com Isso. ele, não em vão, mas com ele. Ela falou assim: Cislene, eu falei assim, às vezes a gente vai no psicólogo, porque a gente vai no psicólogo para falar tudo. Então, com Deus a gente precisa falar tudo. Então, tudo que acontece, nós temos que falar com o Senhor. Mesmo porque Ele já sabe de tudo, Ele né? já sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir E da gente. nós precisamos desabafar com Ele. Precisamos desabafar.
Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o nosso alívio vem do Senhor quando oramos. Então nós precisamos, é a Bíblia mesmo, é praticar. Então se a gente praticar, a gente vai acostumando a fazer isso. E vendo também, provando do Senhor, e vendo que Ele vai ouvir a oração da gente. Oração. Às vezes como um zap, como um flash, o Senhor responde. Ele responde. E quando Ele não vai dar algo na hora, o Senhor Ele vai responder também. Ele vai estar sempre falando, mas nós precisamos estar conectados com o Senhor. É necessário. Ultimamente o Senhor tem me feito esperar, mas por quê? Eu estava mal acostumada. Eu orava e era rápido, e eu fiquei mal acostumada. Acontece mesmo. Fiquei mal acostumada e eu gastei um tempinho para perceber que eu estava mal acostumada. Eu Eu oro oro e e me responde, eu oro e me A gente responde. fica mimado, né? A gente fica mimado e fica mal acostumado. Mas não é que é privilégio de uns e de outros, não, porque o Senhor trabalha com cada um Exato. de uma forma, mas se a gente forma fica bem mal individual. acostumado, ele fala, não, pera lá, né, agora vamos amadurecer um pouquinho. Mas é isso que a irmã Fátima falou, porque tem coisas que é socorro. Né? Tem Tem coisa que é coisas que é o socorro. socorro bem presente na hora da angústia. Tem coisas que ele deixa a gente ali perseverando, né? Trabalhando em nós a perseverança, né? Como Jesus, ele disse lá, né? Quando o seu ministério terreno, ele ali orientando, falando, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por isso. Porque não é toda oração que você vai fazer que ela vai ter resposta imediata e às vezes não vai ter a resposta que eu queria que tivesse. Tem oração que a resposta ainda vai demorar Ainda anos. vai demorar. Nossa. É verdade. No nosso tempo, né? Para o Senhor é diferente. Isso é tudo muito lindo, né? Irmã Cirlei, né? A palavra diz em algum momento que a gente é assim. Quando a gente está num certo nível de intimidade, de conhecimento, porque no começo, quando você começa a conhecer a palavra, tem intimidade com o Senhor, Ele usa muito outras pessoas para falarem com você, te orientar, te ensinar. Mas chega um momento que é você e Ele, né? Você com a palavra. Porque o Senhor quer te revelar aqui dentro. Ele não quer mais te dar o leitinho, Ele quer que você tenha alimento. Ele quer que você cave um poço mais Sólido. fundo, né? Ele quer que você prepare o alimento e coma, né? Para encerrar, esses dias eu vi um pastor, uma pregação de um pastor, acho que era até um podcast, se eu não me engano. Ele falou assim, aquela passagem que Paulo fala, né? Que já chega de tomar leitinho, que vocês precisam comer alimento sólido. Ele fala assim que toda pregação que a gente ouve, todo estudo que você vai, né? Todo minuto de palavra que você ouve, que alguém te dá, ele falou assim, eu sinto muito, isso é leite. Porque está muito prontinho, Está né? prontinho. Está prontinho. Quem deu a palavra, quem ministrou, comeu um alimento sólido, porque foi Ele e o Espírito Santo, foi Ele e o Senhor, que teve que preparar aquilo, ingerir, mas a hora que Deus te buscar. Então, quando você vai comer alimento sólido? Quando você e o Senhor estiverem, vocês dois, na palavra. Esse é o alimento. Vocês concordam? Eu concordo plenamente. Muito maravilhosa essa reflexão, esse raciocínio que ele teve, porque é isso aí mesmo. Exatamente. Quando você tem experiência com Deus, Exatamente. quando você vai orar, porque o leitinho ora por mim, né? E tem aqueles que só querem que você ore por eles. Mas ele não quer ir direto ao Pai em nome de Jesus. Porque isso é custoso, né, Carol? É custoso sacrificar a sua carne, né? Tirar todas as máscaras. Exato, e se colocar diante de Deus, como a Cislene falou, rasgar o coração para Ele, né? Porque impostar a voz, procurar palavras bonitas, coisa que não é própria de você, né? Coisa que não que tá bem longe do seu dia a dia, né? Porque quem eu sou, Ele sabe realmente quem eu sou. Quando eu falo tirar as máscaras, não é no sentido de falsidade, Sim, mas mas entregar nos despojar mesmo, todas né? suas fraquezas, todas suas angústias, Então, seus pontos fracos. Isso que ele colocou aí é a pura verdade, que você entrar na presença do Senhor em oração, em busca da palavra, que o Senhor vem te orientando, te ensinando e trazendo algo para você ofertar para o outro, você está procurando, né, recebendo esse alimento sólido, se alimentando do Senhor.
e você entregando isso prontinho, quem está recebendo o leite mesmo. Eu considero assim também. E a prova disso, que é tão lindo disso tudo aí, é a nossa consagração. Verdade. No início aqui falamos. Mas Cirlei deu aquela ideia, o propósito de cada um fazer um jejum e tal, e ter aquela consagração. Nosso objetivo era fazer a entrega, orar e sair 9 horas. Sim. Tá tão gostoso que a gente não queria olhar a hora, dá vontade de não ir embora. Você sentia o fruir. Você falou que chegava às 9h30, você chegou às 11. Eu falei, como? Vai lá. Não foi maravilhoso? Foi muito bom. Você vê, É. isso aí que você acabou de falar. É verdade. Você está ali na presença do Senhor, você se entrega para Ele, deixa Ele fazer o que Ele quiser. E você vê que Ele agrada, Ele tem prazer de falar conosco, de nos ajudar. E a gente sair dali fortalecido. É verdade. Dele se revelar a nós, né? Porque É. Muito um ser gostoso. supremo, a gente só pode saber dele quando ele se revela, Se gente. revela. E Ele quis fazer isso, Foi né? Que é muito maravilhoso. bom, muito bom. Eu quero Maravilhoso. agradecer vocês, né? Muito obrigada, Cislene, irmã Cirlei, irmã Fátima. Que Deus abençoe poderosamente. Revista vocês com muita unção, muito poder para continuar nesse Amém. trabalho. Nós lindo, recebemos, né, não é irmã? fácil. Lindo e de muita responsabilidade. E quero agradecer a todos de casa que estão nos acompanhando. Que Deus os abençoe poderosamente. E eu vou deixar a irmã Cirlei encerrar com uma mensagem para vocês. E no final a Dani vai pôr mais um pouquinho da festa dos 45 anos. Eu encerro aqui agradecendo a Carol mais uma vez, porque nos deu mais uma oportunidade, né, de falar aqui um pouquinho sobre o trabalho do Círculo de Oração, sobre esse tema tão maravilhoso que é inesgotável, né? Falar sobre a oração, a gente vai falar aqui a vida toda e nunca vai esgotar o assunto. E eu deixo para você essa palavra que está no livro de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Faça isso, porque quando nós colocamos tudo aos pés do Senhor, tudo diante dEle, com certeza a vida fica mais leve, as ansiedades diminuem bastante, nós temos mais qualidade de vida e nós vamos de encontro ao coração do Pai. Que Deus abençoe você e a sua família e fique na paz do Senhor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei.